Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, nossa live número 4, E hoje o assunto vai ser quente, a gente vai falar sobre o poder da inovação. E você vai entender como a inovação ela pode alavancar a sua carreira, ela pode ser a chave para que você se destaque no mercado de trabalho, mesmo que você tenha uma liderança ali não tão inovadora, mais tradicional, né? Que essa liderança ali às vezes não acredita tanto em mudanças, não quer muito arriscar. Mesmo assim, pessoal, dá para você utilizar a inovação para se destacar nesse mercado. E você vai aprender hoje, de uma maneira muito prática, com estratégias muito práticas, como você demonstra o valor da inovação, como você conquista a confiança do seu líder, né, para que ele queira apostar as fichas aí na sua ideia, e principalmente como que você faz com que ele veja valor na inovação, que ele veja a inovação como uma oportunidade e não como um risco ou como um gasto, como um custo. Porque se o seu líder ele enxerga a inovação como custo, assim que vier a crise, né, que ele tiver que cortar custos, ele vai cortar a inovação. Então, é muito importante. Deixa eu ver se eu estou de fato online, porque né? Assim, me digam aí se vocês já estão me vendo online, se vocês estão acompanhando. Vou tentar aqui, porque cada dia, pessoal, eu estou aqui testando ferramentas e hoje eu estou fazendo esse bate-papo com vocês utilizando a ferramenta do StreamYard. E eu quero justamente testar se funciona, se vocês vão conseguir me assistir, se isso daqui só vai aparecer depois, enfim. Essa live vai ficar gravada e se vocês não estiverem vendo alguma coisa, se estiver travando, vai me avisando. Eu estou tentando aqui utilizar ferramentas que vão trazer mais qualidade de imagem para vocês e eu espero que vocês estejam vendo, que tudo esteja ok aí. É só me avisar aqui pelo chat. Vamos ver também se essa ferramenta me avisa aqui no chat, né? Bom, mas para quem não me conhece, é novo, está aqui a primeira vez. Meu nome é Gisele Ramos, eu sou especialista em inovação e carreira e eu ajudo profissionais a se destacarem na carreira, a acelerarem a sua carreira através da inovação. E hoje a gente vai descobrir como apresentar ideias de uma maneira estratégica, como se comunicar de uma maneira estratégica, como lidar com as objeções da liderança, como lidar com líderes que são resistentes, como trazer esses líderes para o lado, né, azul da força e desenvolver uma mentalidade de inovação no seu ambiente de trabalho, porque a gente sabe, muitas vezes, a gente fica ali lutando contra a maré, né? Assim, a gente quer inovar, e parece que o nosso entorno ali ainda não viu, né? Não viu isso como uma oportunidade, a inovação ainda, eles não foram picados pelo bichinho da inovação, mas é isso mesmo, vocês podem ser agentes, é justamente isso que vai trazer vocês para um universo de diferenciação, vocês vão conseguir se diferenciar de todo o resto, né? De todo o mercado, justamente porque vocês estão pensando diferente, vocês aprenderam como inovar, como resolver problemas complexos. À medida que a gente vai avançando aqui nos nossos encontros, vocês vão ganhando essa confiança, e é justamente isso que eu quero fazer por vocês, ajudá-los a entender como gerar mais valor dentro do ambiente de trabalho que vocês estão e inspirar esse movimento de transformação que vai fazer com que vocês se destaquem dos demais, né? Vai fazer com que vocês sobressaiam em resultados e isso vai fazer toda a diferença. Bom, eu queria que vocês me contassem aqui no chat se vocês já tentaram apresentar alguma ideia no trabalho, foram barrados, sentiram que a liderança não deu a devida atenção, como que foi isso? Me conte aí o que, que a liderança falou, como que foi esse movimento, como que foi essa experiência, quais foram as objeções que o seu líder trouxe para não aprovar a sua ideia. Isso aí, pessoal.
Normalmente, quando um líder ele não aprova a nossa ideia, gente, eu de verdade estou aqui confusa, sem saber. Deixa eu só ver aqui se eu de fato estou online, porque isso. Eu não sei, gente, espero que dê certo. Mas, de fato, quando um líder ele não aprova a nossa ideia, a primeira coisa que ele vem na cabeça, ele fala assim: "Ó, porque não tem recurso. Ah, porque essa ideia ela é inviável, né? Assim, nossa, é inovadora demais, não é arriscável". Então, normalmente, né, as objeções do nosso líder, elas navegam ali entre esses eixos de viabilidade, segundo, de factibilidade, né? Às vezes não é factível, não é, ou tecnicamente ou financeiramente, é inviável investir naquilo, não tem recurso, ou é desejabilidade. Nossa, mas será que o mercado quer? Será que é isso mesmo que o mercado quer? Então, essas três objeções principais são objeções muito importantes para vocês entenderem o que é preciso trazer para dentro do nosso discurso para que essas ideias sejam aprovadas. Então, pensem um pouquinho a respeito. Factibilidade, viabilidade, desejabilidade. A gente volta nessas três palavrinhas daqui a pouco. Mas se você sente, né, que você está tendo ideias que são valiosas, que a sua liderança ela não está dando a devida atenção para você, ou que você acha difícil convencer seu líder do potencial da sua ideia, o potencial da inovação que você está trazendo, essa live é para você. E antes da gente começar com esse conteúdo, eu quero te pedir, compartilhe essa live com colegas que precisam tirar as suas ideias do papel. Eles precisam ser ouvidos no trabalho, eles precisam chamar a atenção da liderança para que eles se destaquem e construam uma carreira de sucesso. Então, não guarda essa informação só para você, compartilhe essa live, porque juntos a gente vai explorar o poder da inovação para transformar carreiras. E eu conto com vocês para disseminar essa mensagem aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como que está esse ambiente, esse contexto aí da inovação corporativa e das lideranças, né? Quando a gente fala em inovação dentro do ambiente corporativo, é muito comum encontrar resistência das lideranças mais tradicionais. Eu posso dizer que ao longo da minha carreira, são quase 15 anos no mercado de inovação, mais da metade eu passei dentro de instituições ultra tradicionais. Governo, siderurgia, ferrovia, mineração, são indústrias que, se você observar, elas não estão ali na ponta da pesquisa tecnológica, na ponta dos altos investimentos em inovação e tecnologia disruptiva, né? Eles estão investindo muito em inovação incremental, numa melhoria de processos, numa tecnologia que pode automatizar, né, parte do processo, mas eles não são Google, né? Não são uma Tesla, não são uma empresa reconhecidamente inovadora. E então eu digo que eu me tornei especialista em levar inovação para mercados tradicionais. Eu aprendi a lidar dentro desse ambiente, a desenvolver habilidades, comportamentos, atitudes que me permitiram me moldar e ajudar essas empresas a mover o ponteiro. Né? Assim, o ponteiro ele se move um pouquinho mais lento, mas ele se move, é muito importante, porque a gente acha que às vezes a inovação só vai acontecer no universo das startups ou nas grandes empresas de tecnologia, e é a mais pura mentira, né? A inovação, ela acontece sim nesses mercados. Existem muitas pessoas ali sedentas por inovação, querendo fazer diferente, mas elas estão vivendo num contexto que muitas vezes é restrito, né? Ele se restringe pela legislação, se restringe pelo compliance, pela alta burocracia. Então, a gente fala que é muito difícil mover essas empresas, elas são grandes navios, né? Então, a gente está movendo um transatlântico, enquanto empresas menores são jet skis. Né? As empresas menores elas conseguem se adaptar e mudar a rota muito mais facilmente. Mas é possível sim inovar em grandes empresas, em setores tradicionais e trazer a liderança, transformar a mentalidade da nossa liderança.
Hoje está quente, né, gente? Eu acho que, não sei se está quente por aí, mas aqui em Belo Horizonte está quente demais. Vocês vão me ver bebendo esse suco algumas vezes. Bom, a inovação é um processo de implementar soluções que agregam valor à empresa. Lembra que eu falei na live anterior que é um processo com fases definidas, não é uma receita de bolo, mas você seguindo essas fases, a ordem em que elas acontecem, você vai mitigando os riscos, você vai encontrando respostas e entendendo onde você pode pisar com mais firmeza ou em que lugares ainda é uma areia movediça, né? E muitas vezes não se trata necessariamente de grandes investimentos. Muita gente acha que, nossa, para inovar eu preciso investir muito, é tudo muito caro, e não necessariamente você precisa fazer mudanças radicais. Existem vários tipos de inovação. A inovação incremental, que é aquela inovação que a gente vai modificando o core business da empresa para que a gente ganhe eficiência, né? A inovação incremental é a inovação de ganho de eficiência, ganho de produtividade, ganho de competitividade, porque a gente está melhorando aquilo que a gente já faz. Existe a inovação que é a inovação de novos negócios, novos mercados, que a gente fala, são a inovação de crescimento, né? A inovação de você vai explorar novos mercados ou você vai criar novos produtos para o mercado que você já atende, mas é uma inovação que visa crescer, não melhorar, não ganhar eficiência, mas crescer, expandir faturamento. E tem a inovação disruptiva, que ela visa quebrar mercados, né? Assim, então, quando a gente fala vamos inovar, todo mundo vai lá na inovação disruptiva, todo mundo pensa no Uber, todo mundo pensa no drone, todo mundo pensa na inteligência artificial, que é importante, né? Assim, é interessante que você equilibre os seus investimentos, os seus esforços, pensando no futuro, tentando disruptar o seu negócio, tentando trazer algo que de fato vá mover muito esse ponteiro, mas a inovação incremental é uma das inovações que mais traz retorno rápido, né? Então, inovar não é só sobre modificar radicalmente, é também melhorar continuamente, é você investir em pequenas ações que vão trazer um ganho para a sua empresa. Então, dentro disso, não necessariamente a gente está falando de grandes investimentos. Você pode mudar um processo, você pode desenvolver uma nova metodologia, você pode pensar numa outra abordagem de serviço, e melhorar o produto que você já tem, trazendo um novo material ou melhorando o design desse produto. Então, existem várias formas de inovar, vários caminhos para inovar. E eu queria perguntar para vocês mais uma perguntinha. Na empresa onde vocês trabalham, os líderes eles costumam incentivar as novas ideias ou eles preferem seguir os métodos mais tradicionais e utilizar a inovação quando ela já está 100% testada? É assim, vamos deixar o outro inovar, depois a gente traz para cá. E aí, me contem como que é o cenário de inovação na empresa que vocês estão hoje. A maioria, isso aí, a maioria das pessoas segue métodos mais tradicionais. Gente, sair da nossa zona de conforto é algo que a gente é cômodo, né? Imagina que você vai começar uma dieta e aí você vai ter que começar a frequentar a academia todos os dias, sair da sua rotina, da sua zona de conforto, daquilo que você está acostumado a fazer. No início é chato, no início, né, não está ali na sua rotina, no seu dia a dia, mas à medida que você vai indo, você vai ganhando, né, pegando gosto e a coisa entra na sua rotina. E a inovação é a mesma coisa, a gente está fazendo as pessoas saírem da zona de conforto delas, virem para um ambiente onde as pessoas pensam de uma maneira. Opa! Minha lâmpada, gente, essa lâmpada não pode queimar, não. Vindo para um ambiente onde elas vão se sentir incomodadas, provocadas, elas vão precisar pensar diferente. E aí, dentro disso, a gente está falando de cultura, né? De cultura de inovação. Existem culturas que vão ser mais inovadoras, que vão permitir mais o erro, que vão dar liberdade para as pessoas pensarem, criarem, testarem, explorarem, e vão ter ambientes mais tradicionais. E o grande desafio
quando a sua liderança não acredita na inovação, quando ela tem medo de arriscar, é mostrar que a inovação ela pode começar pequeno, que ela não precisa ser disruptiva, ela não precisa ser arriscada demais. É entregar valor, porque muitas vezes esses líderes eles têm essa visão porque eles não entendem o impacto positivo que é a inovação, que é essa abordagem estruturada, como o que essa abordagem estruturada ela pode trazer. Então, esses líderes eles estão sendo pressionados por outro tipo de entrega. Né? Eles estão sendo pressionados pela entrega do dia a dia. E aí você vem com uma ideia toda inovadora, que vai dar trabalho, que vai demorar, onde você vai capturar esse valor lá daqui a 3 anos, 4 anos. Esse líder ele vai olhar, será que vale a pena esse investimento? Será que vale a pena separar algumas horas dessa pessoa para que ela desenvolva essa ideia? Ele precisa entender exatamente quais são os ganhos que você está propondo. O que problema você está querendo resolver? E se esse problema for um problema que ele também está preocupado em resolver, ele vai te ouvir, né, com ouvidos mais abertos. Ele vai querer entender um pouco melhor aonde essa sua ideia vai levar. E se você pudesse, né, escolher um problema dentro da sua empresa, se você for escolher um problema, priorize problemas que sejam problemas da sua liderança, né? Que não sejam problemas pequenininhos do seu dia a dia, problemas que ele também esteja querendo resolver, que ele também esteja sendo provocado a resolver, né? Porque esse líder, ele tem as metas, né? É preciso que você entenda quais são as metas do seu líder. Como que está a estratégia do negócio? Para onde o negócio está mirando? Quais são as metas para daqui 3, 5 anos? Quais são os compromissos que o nosso negócio assumiu? E você entendendo esses bastidores, essas conversas, e como que você entende isso? Conversando, pedindo para participar de reuniões mais estratégicas, lendo reportes, né, lendo reportagens, entendendo as conversas que acontecem nos bastidores. Então, existem muitos caminhos para que você possa explorar, né, como é a estratégia do negócio, como o seu líder ele está sendo cobrado, mas o importante é que você comece. Deixa eu dar minha lâmpada de lugar. O importante é que você comece a refletir de maneira mais estratégica, tentando entender o que impacta diretamente a rotina do seu líder e os resultados da sua equipe, do time que você faz parte. E isso já é o início de uma abordagem mais inovadora. Né? Quando eu falo que a gente precisa se comunicar de uma maneira mais estratégica, mais assertiva, mais persuasiva, é sobre isso que eu estou falando. Você precisa ter ali os elementos de convencimento, os elementos que vão fazer com que o seu líder queira apostar na sua ideia tanto quanto você. E por que convencer o seu líder é importante, né? Assim, porque é importante fazer com que ele adote a inovação como uma oportunidade. Porque líderes que reconhecem o valor da inovação, eles vão enxergar você como um profissional estratégico. Alguém que está tentando ajudar a empresa a crescer, a se destacar no mercado. Né? Você começa a ser visto como uma pessoa que vai além da sua rotina tradicional, né? Além das funções básicas que foram passadas para você. E eu queria que vocês refletissem agora. Como que será que seria a carreira de vocês se vocês passassem a ser enxergados como alguém essencial para resolver problemas importantes na empresa? Vocês enxergam outro colega aí do trabalho de vocês como essa pessoa essencial para resolver problemas, aquela pessoa que nunca pode ficar de fora de uma conversa estratégica? Você vê as portas da empresa, né, quando vai ter uma reunião importante, se fecharem na sua cara, ou você é convidado para essas reuniões mais estratégicas. A sua opinião passa a ser ouvida, pessoal. Assim. Então, você precisa desenvolver essa habilidade estratégica para que a sua voz ela passe a ser ouvida, para que a sua opinião, o seu conhecimento, a sua experiência, elas sejam ali
cartas importantes na mesa, né? Cartas importantes dentro dessa estratégia de negócio. E eu queria contar para vocês alguns exemplos. Assim, eu já trabalhei em uma empresa que tinha uma liderança extremamente tradicional. E ao invés das pessoas proporem grandes ideias que levariam anos, elas resolveram focar em pequenas ideias que poderiam ser resolvidas, né, problemas que poderiam ser resolvidos em 3, 4, 6 meses no máximo. E uma das meninas, ela apresentou uma ideia dessas pequenininhas, né? Era até uma automação de um processo que é um processo simples da área de suprimentos. E essa pessoa, ela conseguiu resolver um processo que demorava, que era um processo de revisão de nota fiscal. Um processo que demorava dias, mais de 30 dias, uma pessoa 100% dedicada para ler de maneira, inclusive, aleatória, né? A pessoa sorteava não era nem nota fiscal, não, gente, minto. Eram contra-cheques. Ela revisava contra-cheques e de uma maneira muito analógica. Ela pegava contra-cheque por contra-cheque das pessoas que eram sorteadas para fazer uma auditoria, para saber se estava tudo certo. E aí, assim, se o seu contra-cheque tivesse erro e não tivesse sido sorteado aquele mês, azar o seu contra-cheque ia ser errado, seu pagamento ia cair errado, porque isso ela fazia através de um sorteio randômico, né? A cada mês era uma pessoa que era sorteada. E esse processo ele durava ali em torno de 5 dias, e era uma pessoa 100% dedicada para fazer isso naqueles 5 dias. E essa menina, ela apresentou, ela chama inclusive Vanessa. A Vanessa ela apresentou uma tecnologia que era um robozinho, né? Um robô que fazia tudo que era feito de maneira sempre igual, né? Assim, porque era um processo muito repetitivo. Ela instalou esse robozinho e a leitura dos contra-cheques passou a ser feita em menos de meia hora, 30 minutos, e não era sorteio, era 100% dos 7 mil contra-cheques que a empresa rodava todo mês. Então, imagina a redução, o impacto que isso teve na área. E essa pessoa, ela foi saindo da área, né? Ela era analista, ela foi saindo da área de analista, virou especialista, depois ela passou a ser coordenadora de um programa muito interessante dentro dessa empresa, e justamente porque ela trouxe esse ganho, né? Ela viu que poderia contribuir através da tecnologia. E é importante que a Vanessa ela não saberia que o robô poderia ajudar se ela não tivesse lido sobre tecnologias antes. Né? A Vanessa ela nunca saberia para que serve um robô de automação, um RPA, se ela não tivesse estudado sobre isso antes. Né? E esse processo específico de contra-cheques era lá no RH. Né? Então, olha só a importância da gente ampliar o nosso repertório para que a gente consiga ter boas ideias, saber para que a tecnologia serve e implementar essa tecnologia para gerar valor dentro do nosso ambiente. E assim como a Vanessa, outros tantos eu já me deparei na vida. Eu lembro do Carlos. O Carlos ele era um assistente de operação, já tinha formado, estava formando em engenharia na época, e ele enfrentava um diretor que era completamente cético sobre inovação. E ele decidiu desenvolver o líder no processo, desde o início. Né? Ele começou, ao invés de ele apresentar a solução pronta, ele trouxe o líder para participar da definição do problema, ele trouxe o líder para ajudar a mapear soluções do mercado, ele convidou o líder para ir numa feira com ele, para que ele pudesse ali, né, mapear as novidades, entender, ver as palestras, ouvir as palestras, né, ampliar o seu conhecimento. E esse líder, pouco a pouco, ele sentiu que aquela ideia do Carlos também era dele. Então, ele começou a contribuir, aquele projeto virou dos dois, eles viraram uma dupla ali no desenvolvimento, o diretor defendia aquela ideia, né, nos fóruns onde eles capturavam investimento, né, nos fóruns financeiros, o diretor defendia como se fosse uma ideia dele, e isso fez com que o diretor sentisse mais segurança e mais vontade de fazer a coisa acontecer, né? Porque aquele projeto também passou a ser
um filho para aquele diretor. E isso fez com que o jogo mudasse, né? O diretor ele deixou de ser um detrator, deixou de ser um avaliador para ser parte do processo. E ele viu que não era uma tentativa de mudar tudo de uma vez, mas sim de melhorar aquilo que já existia, que a inovação ela podia sim gerar valor e melhorar, inclusive, a visibilidade que o próprio diretor tinha dentro da companhia. Então, quando a gente olha para aquelas 3 objeções que eu falei para vocês lá no início, né, da factibilidade, da viabilidade e da desejabilidade, quando o diretor fala que não tem dinheiro, na verdade, ele não quer priorizar o dinheiro que tem para investir naquela ideia. Porque ele não sentiu segurança de que é factível, de que vai trazer resultado, de que está explorando um problema que é realmente relevante, que vale a pena se dedicar àquele problema. Então, quando a gente faz um mapeamento ali de números sobre o problema, de dados, de fatos, o quanto aquele problema importa, qual o tamanho do prejuízo que ele está trazendo, o quanto ele está impactando, né? A gente cria ali aquela base, a linha de base sobre o problema, um entendimento profundo das suas causas raízes, das consequências que ela tem na vida das pessoas dentro daquela organização. A gente começa a construir uma linha de defesa estratégica. Porque a primeira coisa que a gente vai apresentar ao defender um projeto é o problema, a relevância desse problema, os dados sobre o contexto. Depois a gente vai mapear o que tem no mercado, o que já existe, como as pessoas estão resolvendo. E quanto mais informação a gente trouxer, né, tem uma matriz que eu gosto muito, que é a matriz CSD, de certezas, suposições e dúvidas. Quando eu olho para o problema, eu começo a mapear tudo que eu tenho como certeza, aquilo que eu estou supondo, mas que eu não tenho como comprovar ainda, e as minhas dúvidas, o meu processo de construção da defesa do projeto vem no sentido de transformar incertezas, né, as suposições e dúvidas, em certeza. Eu preciso transformar suposições e dúvidas em certeza, invalidar, né, ou validar as minhas hipóteses para que eu consiga defender esse projeto para a alta liderança, para a minha liderança, com muito mais segurança e firmeza, para que não tenha pontas soltas, né? Para que eu tenha todas as respostas na ponta da língua ali, na medida do possível. E aí, né, quando a gente fala sobre como convencer a sua liderança a adotar a inovação, eu já trouxe aqui alguns exemplos, mas um jeito errado de apresentar as ideias é trazer essas ideias desconectadas, trazer elas completamente soltas da realidade, ou dos desafios que a sua liderança ela considera mais urgentes de resolver. Isso só reforça a visão do líder de que a inovação é algo arriscado, sem aplicação prática, ou então que você vai fazer uma inovação de espuma, vai falar que está inovando, mas no fim das contas não trouxe resultado nenhum. E aí, o jeito certo é seguir um processo estratégico. Então, o primeiro ponto, como eu falei para você, é entender as prioridades do seu líder. Se você quer ter o seu líder do seu lado, te defendendo como sponsor da sua iniciativa, né, como defensor ali da sua iniciativa, você precisa descobrir quais são os maiores desafios e metas dele. Você precisa conectar suas ideias a essas prioridades. Um segundo ponto é apresentar dados e fatos. Use números, mostre cases de sucesso, apresente resultados, né, do que isso foi aplicado em outros lugares, inclusive em outros mercados. Não precisa ter um case de aplicação necessariamente dentro da sua área de negócio, mas você precisa mostrar os benefícios de uma maneira clara, mostrar que aquilo ali que você está tentando trazer para dentro da organização, lembra que eu estou falando que não é para começar com a inovação disruptiva, né? Mas se a inovação não é disruptiva, é incremental, alguém já fez, né? Assim, alguém já aplicou esse processo em algum lugar. É importante que você traga esses resultados de uma maneira concreta. Começar pequeno, né? Assim, então comece pequeno. Através das melhorias, através de um projeto piloto, através de uma melhoria incremental, através de uma prova de um conceito que vai, muitas vezes, vai validar uma hipótese ou vai invalidar a hipótese. Comece a entender que a inovação ela é um processo de experimentação onde você vai entendendo o melhor caminho
num passo a passo. Se no primeiro passo não deu certo, é porque aquele não era o melhor caminho. Você vai tentando outro e outro e outro antes de fazer grandes investimentos. Então, é importante começar pequeno. Quarto ponto, sempre envolva o líder no processo. Sempre envolva, faça perguntas, peça opinião, peça para que ele ajude você, né, a ter insights, valorize a experiência dele, né? Isso ajuda a reduzir a resistência que ele pode vir a ter e cria um sentimento de pertencimento ali, de parceria com o seu projeto. Seja persistente, construa a confiança. Porque o líder ele vai falar não uma vez, vai falar não. É possível que você enfrente vários nãos no início, mas com consistência, se a sua liderança ela vai perceber que as suas ideias fazem sentido. Com persistência, ela vai entender que aquele problema precisa ser resolvido e que você já está ali, ó, investigando esse problema já tem algum tempo. Então, um passo prático para que vocês comecem amanhã, né? Assim, é que vocês comecem a mapear problemas dentro da sua área de atuação. Coloca aqui nesse chat, se você fosse explorar um problema dentro da sua empresa, qual problema seria? Qual problema seria? Se você fosse explorar um problema dentro da sua área de trabalho, vamos lá, coloca no chat, porque se eu souber, ou coloca nos comentários se você estiver assistindo essa live depois, porque se eu souber de uma solução, é um desafio. Tragam o problema que eu trago a solução. Se eu conhecer alguma startup, alguma empresa, alguma tecnologia que possa resolver esse problema, eu vou postar aqui nos comentários. Então, me tragam problemas, que eu quero trazer soluções para vocês. Bora lá! Então, é isso, assim, identifiquem. O primeiro passo é identificar problemas. Identifique problemas, depois você vai mapear as consequências financeiras desse problema para a empresa. Ah, Gisele, mas não é uma consequência financeira, é uma consequência de bem-estar dos colaboradores, é uma consequência de segurança, é uma consequência de sustentabilidade, é uma consequência operacional. Gente, eu já falei, tudo isso, de alguma forma, reflete financeiramente para a empresa. Se o colaborador ele tem muitos afastamentos, isso vai impactar financeiramente na empresa. Se uma determinada área não consegue reter esse colaborador, vai ter afastamento. Se tem acidente de trabalho, tem impacto financeiro. Então, é isso, mapeie as consequências financeiras do problema que você está tentando resolver. E prepare uma proposta breve, mostrando problema, mercado, solução que você está propondo e os benefícios dessa solução. É simples, não precisa de mais do que 10 slides. Mais do que 10 slides. A gente fala em pitch, né? Apresentações curtas. Eu vou fazer uma live só sobre pitch, não se preocupem. Mas as apresentações curtas, que duram ali em torno de 3, 5 minutos, é o que você precisa para chamar a atenção da sua liderança no primeiro momento. Então, vamos recapitular? O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que é possível, sim, inovar em instituições tradicionais. É possível, sim, começar pequeno, testando pequeno, trazendo resultados ali em 4, 6 meses e não começar com projetos gigantescos que vão durar anos e anos e não vão trazer valor. É preciso trazer a sua liderança para perto, para que ele se sinta parceiro, para que ele se sinta pertencente a esse processo de inovação. É preciso também que você amplie o seu repertório com base tecnológica, entendendo como as tecnologias elas podem ser utilizadas no seu dia a dia e como as novas metodologias e processos também podem ser implementados no seu dia a dia. A gente está falando em começar pequeno, certo? E eu acho que com todas as estratégias que a gente viu hoje, você pode superar a resistência da sua liderança. Você pode conquistar a sua liderança e gerar resultados aí que vão impactar a sua empresa e a sua trajetória profissional. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. E na nossa próxima live, a gente vai falar sobre como desenvolver habilidades de comunicação
persuasiva e confiante, para que você possa lidar com esses líderes e com as equipes e ter sucesso na apresentação dos seus projetos e na construção da sua própria marca pessoal. Eu espero vocês nesse encontro, que vai acontecer na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Vou mudar um pouquinho o horário, porque tem gente que está reclamando de não consigo assistir às 8, tenho aula, tenho pós. Vou fazer uma live às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E eu conto com a presença de vocês. A gente se vê lá. E, pessoal, essa live vai ficar gravada. Se você quiser rever qualquer ponto, fique à vontade também para compartilhar. Eu estou aqui para contribuir e acelerar a sua carreira. Então, se você tiver qualquer dúvida, interaja nas caixinhas de pergunta, mande no direct, mande aqui nos comentários, porque vai ser um prazer ser mais assertivo na produção de conteúdo e ajudar vocês. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.